noite, é um prazer estar de volta para esse nosso culto de domingo via internet. Nós vamos começar cantando esse hino que você ouviu como prelúdio, é o hino Deus Proverá. Esse hino é um hino que fala da circunstância de aflição. Nós estamos vivendo uma circunstância de aflição e a gente depende da providência de Deus nesse momento. É bom reconhecer isso. Então, nós vamos cantar esse hino, reportando essa necessidade que a gente tem de depender da providência de Deus. Deus proverá 40 de Salmos e Hinos. Aflitiva que a gente está vivendo, né? A gente tem uma série de famílias aqui da igreja e a gente esteve orando por pessoas e, em alguns casos, por vidas. Então, nós vamos pedir a Deus o consolo para essas famílias que foram mencionadas. A irmã Lígia mencionou aquele que foi o seu chefe durante muito tempo aqui em Rio Branco, faleceu de Covid, estava fora do estado, na sua família. Joaquim, esposo da Lígia, mencionou dois conhecidos seus também e não sobreviveram, e uma vizinha da sua sogra também. Então, essas histórias, né, se multiplicam. Né? Então, a gente tem que sempre estar orando, pedindo a Deus o consolo para essas famílias que perderam entes queridos. Né? E outras pessoas, a gente também está orando, intercedendo para que Deus possa curar, para que possam voltar para as suas casas. Né? Exemplos são os avós da Amanda, noiva do meu filho, Dona Conceição e seu Paulo, que a gente está orando por eles, para que eles possam se fortalecer.
O pastor Edson, que é o filho desse casal, já está aqui na cidade de volta. A família ficou, ainda estavam em férias, e ele teve que interromper as suas férias e voltar para cá. Nós, a igreja dele, certamente, nós aqui em casa também, a nossa igreja, estamos orando e intercedendo em favor de seu Paulo da Conceição. Você também que está nos assistindo, você pode mencionar outros nomes, né? Orar conosco, por outras pessoas que você conhece. E aqui em casa, minha esposa, ela foi também ela está orando também por suas orações, não é? E a gente espera que você esteja intercedendo por nós. Vamos orar então nesse momento? Eu vou convidar o Isaac para orar, então vamos orar com ele. Senhor Deus Pai, graças te damos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome, porque sem ti não somos nada, Pai, dependemos completamente de ti, e por isso te glorificamos, Pai. Te glorificamos porque nos deste o dom da vida, ó Pai, porque toda boa dádiva, Senhor, vem do alto, vem de ti, e sem a tua misericórdia, ó Deus, que nós presenciamos se renovando nas nossas vidas a cada manhã, nós não seríamos nada, Pai. Te agradecemos porque Tu não só és o autor da vida, mas o autor da vida eterna, Pai. Porque Tu não só criaste, Senhor, tudo aquilo que há, mas porque nos deste, Senhor, de presente a salvação, para que nós pudéssemos viver ao Teu lado por toda a eternidade, Pai. Então nós só temos a agradecer, Senhor, e também, ó Deus, temos a Te pedir pela liberdade que Tu nos concede, Pai. Sabemos que não somos dignos, Senhor, de estar diante de Ti, mas o Teu amor e a Tua misericórdia superam isso, Pai. Sabemos que não somos justos, mas a justiça do Teu Filho, Senhor, nos foi imputada. E com isso, Senhor, o véu do templo se rasgou e passamos a ter livre acesso, ó Deus, a Ti. E é por causa desse livre acesso, ó Deus, que nós podemos, ó Deus, levar a Ti as nossas súplicas, as nossas aflições, as nossas angústias, ó Pai. E nesse momento estamos angustiados, ó Pai. Nesse momento estamos ansiosos, desejando poder, pensando para que a cura dela seja para que ela possa ter porque Tu és médico dos médicos, porque Tu és Senhor das histórias, sobre todas as coisas. Porque Tu vem encher o coração dos familiares e pacientes de paz, Deus. Que essa ansiedade possa ser inundada, Senhor, encharcada, afogada, Senhor, nada da Tua paz, da Tua tranquilidade. E só pode ser dado soberanamente pelo Teu Deus. E é isso que pedimos, Senhor, confiantes, mas não vacilantes, confiantes em Ti. Em nome de Jesus, amém. A gente também conta você para que interceda em nossa cidade, né? Você sabe que nós estamos em Rio Branco, Acre, e vários municípios da estão afetados e a gente pede a você interceda também o problema de uma epidemia também na cidade. Eu acho que podem nos ajudar com as orações. Você também sabe, você nos ajuda nessa leitura. Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 19. Né? Provérbios 1, de 19, na leitura que a gente faz de 2 em 2 versículos. Eu vou ler aqui, minha congregação aqui vai ler os outros dois, e assim a gente vai até ao versículo 19. Provérbios, capítulo 1, de 1 a 19. Vamos ler. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender
a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as parábolas e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, e espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. estes se emboscam contra o seu sangue e a sua própria vida espreitam. Qual é a sorte de todo ganancioso? Este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Deus acrescente bênção, não é? E compreensão à palavra da vida, não é? Vamos cantar. Nesse momento a gente vai ouvir um cântico especial. Acompanhe conosco. É o hino 274. 274 de Salmos e Hinos. Cante conosco. Tem aqui. Nossa temática do culto hoje é sobre sabedoria, como adquirir sabedoria, como buscar no Senhor sabedoria. Então, esse hino fala das palavras do Senhor, né, que são fonte de sabedoria. 274 de Salmos e Hinos. Repeti mais e outra vez belas palavras de vida, acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida, belas em de cima, não sucedem que belas são essas palavras de vida, que belas são essas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida. Dá-lhe ouvidos ao pecador, belas palavras de vida. Por amor te salva, Ele ao céu te chama. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. É Jesus o bom Salvador, belas palavras de vida. É Santo Consolador, belas palavras de vida. Ele é luz e vida, mais conforto e guia. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. Mais um cântico? Vamos acompanhar, vamos ouvir. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Ouça conosco. Aproprie-se dessa letra, não é? E no seu coração
né? A mesma vida dele fazer para nós. Eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os seus caminhos, tens seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Ó Senhor, perfeito teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho medo, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Senhor, pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Amém. Essa seja a sua convicção, não é? Deus que não cabe no nosso entendimento, não é? Esse trecho da carta aos Efésios fala que Deus nos convida a entender que mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos Ele é capaz de realizar. E nós estamos numa fase, né? É tão difícil a gente saber, a gente enumerar, a gente formular o que a gente está precisando, não é? Se a gente pedisse coisas pessoais, ou questão da nossa limitação, a gente talvez esqueça a pluralidade de tantas circunstâncias. Então, vamos confiar que Deus é capaz
versículo 20 até o versículo 23. O trecho de Provérbios, ainda no capítulo 1, de 20 a 23, é o trecho em que vamos basear a mensagem, né? O trecho que temos também, nós vamos usar. Agora, esse trecho é o trecho que a gente chama a atenção para ele. Está no capítulo 1, versículo 20 ao 23. Diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere suas palavras. Até quando nécios amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos fareis saber as minhas palavras. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esse momento em que a gente se coloca aqui disponível para ouvir a Tua Palavra, para compartilhar a Tua Palavra e para saber, Senhor, que Tu podes fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Senhor. A Tua grandeza é demais. Nós estamos numa fase, Senhor, em que a gente está tão carente de ajuda, de socorro. Não é? As pessoas estão aprendendo a depender de socorro puramente que vem de Ti, porque há tantas limitações, tantas urgências na nossa condição atual. Então nós confiamos em Ti, confiamos na Tua Palavra e louvamos o Teu nome. Agora, ajuda-nos na meditação da Tua Palavra, na continuidade do culto que estamos prestando a Ti. Nós pedimos em nome de Jesus. Você que está no Face, se a gente tem tido algum problema com o som, a gente vai resolver isso, né? Estamos caminhando para resolver isso. A gente vai conseguir outros equipamentos, não é? Mas estamos também no YouTube, e no YouTube você pode nos acompanhar também por meio dos slides, né? O livro de Provérbios é um convite à sabedoria. Diz aqui no nosso primeiro slide: para aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência. A sabedoria é algo tão necessário, tão benéfico e tão simples de adquirir, pelo que a Bíblia ensina, não é? A sabedoria está ao nosso alcance. Agora, o livro de Provérbios estabelece alguns princípios que é muito interessante a gente entender, não é? Eu achei muito interessante essa observação do versículo 20, a gente leu, já está aí no segundo slide, os gritos da sabedoria. Puxa, por que é necessário a sabedoria gritar? Não é? Será que alguém vai dizer, mas não é necessário que a sabedoria grite na rua? Não é? Esse trecho de Provérbios diz que ela grita nas praças, levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas, nas cidades profere suas palavras. Não era necessário que a sabedoria gritasse. A ideia que a gente tem aqui, essa personificação da sabedoria, né, como se ela saísse pelas ruas e chamando a atenção das pessoas para que se ativessem a ela, para que pudessem ouvir o que ela tem a dizer, para que as pessoas dessem importância à sabedoria, o que ela representa, o que ela significa. E eu coloquei algumas perguntas para que a gente pudesse meditar, refletir na razão por que a sabedoria precisa gritar. Quantos e quais gritos, quais são os gritos de sabedoria, quais são os gritos da sabedoria, não é? Qual deles sobressai? Qual é a prioridade nessa questão, não é? Que ruídos calam os gritos, não é? Na técnica da comunicação, o ruído é aquilo que atrapalha a comunicação, não é? Quando alguém se deseja se fazer ouvir, a palavra ruído adquire um significado daquilo que atrapalha, qualquer coisa que atrapalha a comunicação. Então, o que atrapalha essa comunicação que a sabedoria
ela é ansiosa de se fazer entender, ela está nas ruas fazendo a sua propaganda, né? A impressão que a gente tem aqui é que a sabedoria ela está num certo desespero, não é? Ela faz marketing de si mesma e ela quer se fazer ouvir, afinal a voz prevalece, porque se não é a sabedoria, ela precisa gritar, levantar a sua voz, subir nos muros, nas praças, e a impressão que a gente tem é que ela não se faz ouvir, é que as pessoas não prestam atenção a ela. Que voz então prevalece, não é? Eu coloquei aqui no terceiro slide, não seria usual nem necessário que a sabedoria precisasse gritar, não é? Se ela grita, então algo não vai bem conosco, não é? Se a sabedoria precisa se impor dessa maneira, não é? Gritando porque as pessoas querem atentar para o que ela tem a dizer, alguma coisa estará errado conosco, né? Com aqueles que estão recebendo esse convite, esse anúncio, né? Ouvindo esse grito. Além do grito, ela se posiciona nos lugares-chave, né? A gente aqui, essa descrição de lugares no tempo do que hoje ela está procurando lugares físicos, né? Alto dos praças é aquele lugar de concentração na rua, nas praças, no alto dos muros, a entrada das portas e na cidade. As portas da cidade, das cidades antigas, eram um lugar de reuniões, era um lugar até de, às vezes, julgamentos, era um lugar que ficavam os vendilhões, os vendedores, era um lugar de passagem, era o único lugar de acesso à cidade. Então, ela quer ser visto. Nessa economia do texto, da época do texto, a gente não tem os recursos que a gente tem hoje para que a sabedoria se torne bem mais divulgada, fácil, né, de ser vista. O próprio livro de Provérbios sugere que se aprenda a sabedoria, que se dedique a todo o procedimento. O próprio livro de Provérbios vai dizer isso, não é? O propósito do livro, para aprender a sabedoria e o ensino. O autor do livro de Provérbios, ele diz que ele escreve esse livro como um estímulo a que se aprenda a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, juízo, né? Essa palavra tem um bom siso, era tão usada pelos antigos, né, pelos nossos avós, e você precisa ter juízo, né? Bom siso, parece até dente, né? O dente lá atrás, que doa para que a pessoa lembre, né, do bom siso, da sabedoria que precisa obter, né? Então, a proposta do livro de Provérbios é essa, e essa sabedoria é algo simples necessário. E a gente olha para a nossa sociedade, seria muito bom que as nossas autoridades servissem de exemplo, né? Que é um bom imprensa pudesse ser referencial e pudesse ser vida. Então, a gente é algo simples, a sabedoria é muito necessário, é uma prioridade, mas pelo que a gente vai perceber aqui, às vezes é tão difícil de ser obtida, não é? De ser colocada em prática, não é? Então, qual o perfil de quem se atém a essa sabedoria? Dizer, ouça o sábio. O primeiro passo aqui da sabedoria. Então, a pessoa já sabe pela pergunta que faz de buscar, de adquirir sabedoria. Isso não é no sentido da quantidade do que se conhece em termos acadêmicos, né? A gente está vivendo um tempo em que
que a nossa sociedade, de um modo geral, se mostra tão inteligente, com recursos tão avançados. Eu estava vendo certa o foguete desviando um paraquedas que freou e eles foram ele encostou a 2 quilômetros fora, com os retrofoguetes que amenizaram o impacto, e o próprio módulo da onde se desprendeu o foguete também voltou com foguetes propulsores também, e ele agora está lá examinando a superfície do planeta Marte. Já mandou fotografias e vai continuar mandando, vai ficar lá um prazo, se eu não me engano, o humano de Marte parece que vai 2 anos nossos. Depois você pode, com detalhe, na internet, você pode procurar essa notícia. Isso mostra até onde vai a capacidade do ser humano. Imagina que recursos e que processos e quanto custou, não só o preço, mas de anos de pesquisas para que isso pudesse ser feito, a gente pudesse falar daqui até o planeta Marte. Parece que saiu em julho do ano passado para chegar agora. Quanta inteligência, mas isso não é sabedoria. Não é? A gente vê certas carências na sociedade, certas carências da pandemia, todas as carências, todas as nossas necessidades. O que se tornou mais urgente foi respirar, o oxigênio. Não é? O que se tornou mais urgente, prioridade, foi fugir do vírus, foi ter um comportamento que resguardasse as pessoas de se contaminar. Então isso é uma lição muito grande para o planeta. A gente precisa de muito pouco para sobreviver. Então parece que a gente está sendo convidado a descobrir o valor da sabedoria, o valor que é essencial se puder. O sábio, ouça o sábio de experiência, entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios. Né? O texto diz que o sábio, como consequência, vai crescer em prudência. O instruído vai adquirir habilidade, e a finalidade de adquirir sabedoria e entender palavras e enigmas dos sábios, palavras e enigmas de sabedoria. Então, é uma necessidade, uma prioridade e algo tão essencial para a preservação da vida. Né? O livro de Provérbios ele vai agora indicar princípios básicos de sabedoria logo no seu início. O temor do Senhor é o princípio do saber. A primeira coisa que o livro de Provérbios diz que é necessário para o ser humano é temer a Deus. Temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então a primeira coisa que o livro de Provérbios diz é que nós tenhamos temor do Senhor. Não é? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a primeira coisa que ela nos ensina é que a gente possa crer em Deus, temer a Deus, ter por Ele reverência, buscar a sua presença. Está lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, o texto que nos diz, Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, Romanos 10, 9,
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A principal necessidade do ser humano é ser salvo. E a Bíblia diz que a primeira vez que nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé, ela vem por meio da palavra de Deus. Então nós aprendemos a temer a Deus no começo da comunhão com Ele. Então essa é o primeiro estágio, a primeira fase para se adquirir sabedoria, a busca pelo temor do Senhor. E o temor do Senhor vem quando a gente ouve a palavra de Deus e crê nele. A gente aprende a conhecer esse Deus de quem a gente nem nunca tinha ouvido falar. A outra recomendação que o livro de Provérbios faz em termos dos princípios básicos da sabedoria é ouvir o ensino do pai e não deixar a instrução da mãe, a valorização da instrução que a família pode dar, não é? São coisas tão simples na Bíblia, não é? Lá na primeira recomendação que Deus fez ao primeiro casal, está lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 26 e 27, Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. A primeira coisa que Deus estabeleceu depois que criou o ser humano foi a instrução para que o ser humano formasse o quê? Família. Formasse família. Então, aqui no livro de Provérbios há uma valorização pela instrução do pai e da mãe, não é? Evidentemente que aí o casal terá que ter também buscado sabedoria do Senhor para criar o quê? Os seus filhos, né? Então, a busca pela sabedoria implica coisas que são simples, que são fundamentais. A primeira delas é temer ao Senhor, ouvir a palavra de Deus e crer e receber do Senhor a bênção da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aprender a temer ao Senhor no primeiro contato dele, com ele. A segunda coisa é a valorização da família, né? Se há uma coisa que a gente percebe que é uma das maiores riquezas da criação, é o conceito do convívio da família, o amor do homem por sua esposa, da esposa pelo marido e a sua capacidade de criar os seus filhos. Isso é um fundamento da palavra de Deus. Outro aspecto que o livro de Provérbios coloca como básico na obtenção da sabedoria. Vai ser impossível que alguém que despreza o seu pai e a sua mãe seja considerado alguém sábio, não é? Eu conheci um senhor na minha igreja lá no Rio de Janeiro, que ele se converteu depois de adulto. E ele uma vez conversando comigo falou assim: pastor, que pena que eu me converti depois de adulto. Acho que por isso que ele tinha 10 filhos. Eu tenho alguns dos meus filhos fora da igreja. Mas eu me lembro das instruções que o meu pai me deu. Meu pai era um homem analfabeto e ele me disse 3 coisas que eu coloquei em prática na minha vida antes de ser crente. E depois que eu me converti, eu descobri que essas 3 coisas me guardaram na minha maneira. Então, meu pai me ensinou assim: meu filho, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, trabalho só honesto. Você ganhe dinheiro com o suor do seu rosto. Nunca ganhe dinheiro de maneira desonesta. Só ganhe dinheiro com o trabalho, o suor do seu rosto, o trabalho honesto. Isso meu pai me disse. A segunda coisa que meu pai me disse, pastor, foi que eu nunca bebesse, que eu nunca me embriagasse, que eu nunca botasse bebida na boca, porque ele já tinha visto muitos amigos
muitos compadres dali, eles eram da zona rural, lá no interior do Rio de Janeiro, e meu pai disse que já tinha visto muito amigo matar amigo, às vezes até irmão matar irmão, por causa de bebida. Então meu pai me orientou, meu pai não era de religião nenhuma, meu pai não era alfabetizado, e eu guardei isso. E a terceira coisa que meu pai me disse foi: meu filho, olha, mulher só a sua, respeite a filha dos outros, como você gostaria que as suas irmãs fossem respeitadas, que a sua mãe fosse respeitada. Então você, quando tiver mulher, seja a sua esposa. E ele contou para mim de situações que ele teve em que ele recebeu até convites, mas ele ouviu a orientação do pai. Então ele fala: pastor, depois de adulto, depois de casado, foi que eu me converti. Quer dizer, ele conheceu mais de perto o temor do Senhor depois de casado, depois de adulto. E ele conversando comigo e já privando desse temor do Senhor e da sabedoria que Deus deu a ele, ele falou: agora eu percebo que antes mesmo que eu tivesse encontrado com Deus na minha vida, eu segui a orientação do meu pai literalmente. E isso preservou a minha vida de muitas coisas erradas. Então, a Bíblia, o mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor deseja te dar. E ainda continuando na mesma história que eu estou usando como ilustração, desse irmão lá da igreja, um dos filhos dele fez o que o livro de Provérbios vai dizer aqui, o que não deve ser feito. O terceiro princípio básico de se adquirir e manter sabedoria é: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas, não se deixe seduzir pelos pecadores. A escolha certa das influências externas. Esse senhor que eu estou contando a história dele, tinha um filho dele que andava com más companhias, e ele me chamou um dia para conversar com esse rapaz, e eu conversei com ele. E numa outra vez, uns anos depois, eu estava em casa, eu me lembro que eu tinha chegado da minha faculdade à noite, estava esquentando a minha comida para comer. Esse senhor ligou para mim, a esposa dele ligou para mim dizendo que o filho dele tinha sido assassinado. Eu me lembro que eu, na manhã cedo, ela falou: olha, o corpo está lá na estrada do Portela, lá no Rio de Janeiro, né, onde tem a escola de samba Portela. E eu me lembro que eu fui na casa deles, e aí eu o encontrei lendo a Bíblia. E sabe qual era o versículo que ele estava lendo? Era o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí eu fiquei surpreso dele estar lendo esse versículo, e ele falou assim: pastor, o senhor se lembra que eu chamei o senhor para conversar com meu filho? Eu falei: lembro. O senhor se lembra que eu já havia conversado com ele diversas vezes? Lembro. E o que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem. O meu filho tinha 24 anos e foi assassinado, porque ele não honrou nem o pai nem a mãe. Ele estava andando com companhias que nós dissemos a ele que não andasse. E o senhor disse também, não disse, pastor? Eu disse. Pois é. Ele então não seguiu a orientação do pai. 24 anos, ele não foi sábio e foi assassinado. Aquilo que se chama queima de arquivo, não é? Esse rapaz, de nome Jair, não é? Foi gêmeo com um outro irmão dele, e ele foi morto dessa maneira. Há tanto tempo atrás, isso deve ter acontecido mais ou menos, eu estava na minha faculdade, eu terminei minha faculdade em 1988, isso pode ter acontecido em 86, 85, por aí. Então, os 3 princípios básicos da sabedoria: é necessário o temor do Senhor, crer em Deus, ter um encontro com Ele pessoal. É necessário valorizar aquilo que Deus colocou como a célula principal da sociedade, que é o que? O contexto da família. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus abençoou o homem e disse: estabeleçam família, criem os seus filhos no temor do Senhor. Né? E a escolha certa das influências. O filho bem instruído deve, esse rapaz que eu estou mencionando, foi instruído, mas ele não escolheu fazer o que Provérbios diz. Não é? A advertência com relação às influências, não é? Eu coloquei aqui o Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia, né, a palavra de Deus, deve ser o quê? O recurso que o homem sábio usa para entender quais são as influências que ele deve deixar o quê? Entrar na sua vida. Não é? Há pouco tempo eu estava lendo um artigo de um homem reclamando da justiça neste país. Não é? A justiça, ela precisa ser um referencial, não é? Mas quando a justiça se coloca do lado errado, não é? Quando ela se deixa influenciar, uma das coisas que o livro de Provérbios diz é que o homem pode se deixar conduzir por uma influência negativa. Parece que na sociedade, não é muito fácil isso acontecer, não é? As pessoas se deixarem influenciar e formar até um certo corporativismo, não é? É quando uma pessoa ela poderia sozinha servir como resistência àquilo que o grupo pressiona para que ela faça, né? E muitas vezes a pessoa cede por causa da pressão que sofre, né? O Salmo 1 é um salmo que diz que o homem cheio de alegria, cheio de felicidade, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Muito do erro, não é? Do que existe de negativo na sociedade é por causa das influências negativas, por causa de pessoas que não optam por ser o quê? Colocar um freio à injustiça, né? Aqui em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele diz que uma das razões da ira de Deus é com relação aos homens que eles detêm a verdade por causa da injustiça que praticam, né? Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Impiedade é a escolha inversa do temor do Senhor, né? A Bíblia diz aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Impiedade na Bíblia é não escolher o temor do Senhor. Então a Bíblia diz que a ira, Romanos 1,18, de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então a Bíblia diz que há homens que detêm a verdade eles são um obstáculo à verdade porque escolhem praticar a injustiça. E a Bíblia diz que Deus se revela, a ira de Deus se revela do céu contra essa postura do ser humano. Provérbios diz que o temor, só há uma maneira de se adquirir, de se obter sabedoria, é caminhando junto com Deus, é conhecendo a palavra de Deus, é conhecendo o temor do Senhor. Então aqui há uma advertência em relação a essas influências negativas, né? O que é comparado a quem faz essa escolha? Quem faz a escolha de optar pela palavra de Deus, não é? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos... Antes, quer dizer, muito pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele diz aqui o texto do Salmo 1, versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É uma imagem linda, uma das imagens mais bonitas das Escrituras. Tem uma imagem dessa daí lá no livro do profeta Jeremias. Algumas pessoas acham que o Salmo 1, que é um salmo anônimo, ele foi escrito depois que o saltério já estava todo ele pronto e estava para ser editado, não é? Então alguém escreveu o Salmo 1, é um salmo anônimo, ninguém sabe o autor. Provavelmente esse autor, ele lá buscou a sua fonte no profeta Jeremias, porque lá o profeta Jeremias diz isso, né? É uma figura bonita, a árvore plantada junto à corrente de águas, a árvore que estende as suas raízes para essa corrente de águas, se alimenta dela, então ela dá o fruto dela, a folhagem dela nunca murcha. Esse homem, tudo que ele faz será bem sucedido. O homem cheio do temor do Senhor, o homem cheio da sabedoria do Senhor, o homem que busca na palavra de Deus a sabedoria de Deus,
a Bíblia diz que esse homem isso é prosperidade, gente. Isso é que a Bíblia chama de prosperidade. A Bíblia cita José na Bíblia e diz que a vontade de Deus prosperava nas mãos de José. Quando José interpretou o sonho de Faraó, a Bíblia diz que Faraó olhou para José e falou: onde a gente vai achar um homem como esse em quem há o Espírito do Senhor? Então a gente vai ver aqui que o Espírito do Senhor, não é? É Ele que nos dá, é Ele que nos confere sabedoria, né? Bonito esse versículo de Provérbios, né? Esse versículo de Provérbios, capítulo 1, versículo de número 23. O sábio diz assim: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito. Onde? Quando foi derramado o Espírito? Derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras, né? Essa promessa de Provérbios é a mesma promessa que se cumpriu em Pentecostes, né? Deus, para que a gente possa experimentar a sabedoria, Ele derrama, se pudesse derramar, né, a água que está aqui nessa garrafa, Ele derrama o Espírito. E aqui o texto diz: esse homem, quem é esse homem? Eu lembrei das palavras de Jesus sobre os rios de água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí João diz o que Jesus estava querendo dizer com essa linguagem figurada. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, João escreve no seu Evangelho, João desbanca, não é? João, as religiões de mistério. Então havia toda uma superstição com respeito à água, a simbologia da água e tal. Jesus, então, ele é bem claro, né, nesse dia da festa lá em Jerusalém, quando ele diz: olha, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? Deus derrama o seu Espírito na nossa vida para que a gente possa ser sábio aos olhos de Deus, para que possam fluir rios de água viva de quem crê em Jesus, de quem recebe o Espírito de Deus. E aqui João diz isto, ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, quem é esse que nos enche do seu Espírito para que possamos privar da sua sabedoria, né? É esse o batismo com que nós somos batizados. Os que creem em Jesus são batizados no Espírito e podem privar a sabedoria que Deus tem, né? Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2, 6: expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A morte de Cristo na cruz foi a maior estupidez que a humanidade podia fazer, não é? A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, né? Que pai é esse, né? Já parou para pensar, gente? Que pai é esse que joga o seu Filho no mundo como Deus jogou, não é? Isso é sabedoria, né? O que Deus queria quando pegou o seu Filho, não é? Eu não daria o meu filho jamais para morrer por mim, nem por mim. Então a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho para morrer por todos os que eram inimigos no entendimento. Isso é a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que os poderosos deste século não reconhecem, só os que creem entendem isso. E diz aqui o versículo 9, 1 Coríntios 2, 9, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado essa sabedoria singela, simples, não é? Acessível, mas que as pessoas, como loucas, não é? É o que diz esse texto aqui em Provérbios, um apelo veemente do sábio: até quando, ó nécios, amareis a necessidade? Vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Então, Paulo diz que o Evangelho parece uma loucura, soa como loucura, tá? Mas o Evangelho é o caminho de acesso ao temor do Senhor, é o caminho de acesso à sabedoria de Deus. Diz aqui Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, agora capítulo 1, 21, visto como na sabedoria de Deus, primeira aos Coríntios 1, 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação do Evangelho soa como se fosse uma loucura. Por isso que há um apelo aqui do sábio dizendo: até quando, nécios? Grita a sabedoria, né? Vocês vão amar a necessidade. Vós, escarnecedores, o escárnio, e loucos, vocês vão aborrecer o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Deus derramou o seu espírito, Jesus derramou o seu espírito, né? Jesus nos batizou com o seu espírito, né? É necessário que você creia para que você possa privar da sabedoria de Deus. Ele denuncia as razões porque não se ouve o grito da sabedoria. Por que não se ouve o grito da sabedoria, né? Amor à necessidade. Necessidade é o substantivo abstrato derivado daquele que é nécio, louco, não tem juízo, ele não raciocina. Não é? O desejo e apego ao escárnio. Quantas pessoas riem, debocham, não é? Elas não têm capacidade, nem querem saber de valorizar o Evangelho, não é? Elas debocham, elas riam. Quantas pessoas riem da existência de Deus, ou debocham da Bíblia, ou debocham das pessoas que pregam, não é? Elas são escarnecedoras. O aborrecimento do conhecimento pelo louco. O sábio propõe um derramar do Espírito, que por sua vez está associado ao saber das palavras, não é? Foi o que Jesus falou, não é? O dom da sabedoria: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, essa profecia se cumpre quando? Podemos lembrar a profecia que se cumpre em Pentecostes, anotada por Pedro em seu primeiro sermão, não é? O derramamento do Espírito acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Então o Espírito Santo permite que a gente conheça a sabedoria de Deus e fale dessa sabedoria. Aqui diz: profetizar é falar da sabedoria de Deus, falar as palavras que foram ouvidas, né, de Deus. Aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 6, não é? Está aqui um grito, né, da sabedoria, né? 2 aos Coríntios, capítulo 6, diz aqui, 2 aos Coríntios 6:1, nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. É o grito da sabedoria, né? A salvação, esse é um grito. Eu te ouvi no tempo da oportunidade. Nós estamos na última fase, na última época, na época da salvação. Quer ver um outro grito da sabedoria? Está aqui em Marcos 1,14.
Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Isso é um grito. Jesus, pela primeira vez, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus inaugura a época do anúncio do evangelho. Esse é o grito da sabedoria de Deus. É o que Paulo diz na sua primeira carta, no capítulo 1 Coríntios 1,18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, sabedoria de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Gente, cadê a sabedoria do mundo? Que mundo é esse? Que humanidade é essa? Nós estamos vivendo um tempo, aquilo que nós dissemos aqui, em que a gente ficou reduzido o quê? A fugir do vírus, ter um medo tremendo que ele nos alcance, e se ele nos alcançar, a gente está inscrito naqueles 85%, que parece que é a cota dos que conseguem, né, escapar, afetados pelo vírus, não sucumbir imediatamente, não é? Que conseguem reagir de forma mais amena, reagem ao tratamento. Nós estamos num tempo assim, em que a gente grita a sabedoria e a gente deve reduzir as nossas carências, as nossas necessidades ao mínimo possível e buscar senso. Então a Bíblia diz que há uma oportunidade, né, de ouvirmos, de prestarmos atenção a esse grito da sabedoria, a essa palavra de Deus, a esse derramar do Espírito, a essa voz do Evangelho, e temer ao Senhor, valorizar a nossa casa, valorizar a nossa família, e exortar as pessoas a que deixem as mais influências de lado, né, e busquem o temor do Senhor, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui está a promessa do Espírito, o ministério do Espírito, no nosso próximo slide. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Jesus dizendo, ali em Provérbios está escrito: derramarei meu Espírito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará as coisas que eu de vir. Jesus dizendo: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. 3 pessoas aqui. Jesus promete o Espírito e diz que o Espírito enaltece a pessoa dele. E Jesus diz aqui que tudo quanto o Pai tem é dele, e o Espírito recebe do que é de Cristo. Isso aqui é a ação da Trindade. É um dos textos da Bíblia que mais de perto mostra a realidade da Trindade, porque Jesus fala: tudo que o Pai tem é meu. Ou você acha que Jesus aqui é um louco, que isso é falso, ou isso é verdadeiro? Tudo quanto o Pai tem é meu. Nenhum homem pode dizer isso em relação a Deus, a não ser que tenha privado de tudo que Deus tem como seu, para si. E Jesus diz que o Espírito Santo, que enaltece a ele, Jesus, recebe do que ele recebeu do Pai. Então o Espírito Santo não pode ser outro senão o próprio Deus. Então isso aqui é o anúncio da sabedoria de Deus ao nosso alcance, da palavra de Deus ao nosso alcance, do temor do Senhor, do princípio da sabedoria, da salvação. Isso é urgente, isso é um grito da sabedoria. Conclusão: o próprio Deus reparte conosco a sua sabedoria. Paulo diz na carta aos Coríntios, nesse texto que eu disse, que Jesus Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justificação, santificação e redenção. O grito da sabedoria é Jesus Cristo mesmo que dá, é Ele mesmo que diz, é Ele mesmo que se oferece como sacrifício para que creiamos nele e possamos ter o temor do Senhor e termos acesso a essa singela,
porém profunda, sabedoria que só Deus tem consigo, só Ele reserva para nós. Aquilo que Paulo fala, nem olhos ouviram, nem olhos viram, ouvidos ouviram o que Deus tem reservado para nós que cremos nele. Está ao nosso alcance o temor do Senhor para que possamos obter. O Espírito Santo, como dádiva de Deus, nos dá acesso a essa bênção. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Jesus diz que o Espírito Santo vem morar em nós. Ele não mora lá em quem não crê, mas ele mora naquele que crê. Aliás, é o Espírito Santo que nos promove a fé no coração. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A palavra de Deus, por meio da mediação do Espírito, só ela nos confere sabedoria. Que Deus possa abençoar a sua vida e você possa entender isso. Quem reparte conosco a sua sabedoria é Deus. A sabedoria está com Deus. Está ao nosso alcance. O temor do Senhor está ao nosso alcance. Basta crer no Evangelho. O Espírito Santo, como dádiva de Deus, nos dá acesso. Ele vem morar em nós, nos dá acesso a essa bênção. E a palavra de Deus, por meio da meditação do Espírito, está na nossa boca. Nós podemos dar testemunho de Deus. Esse texto que eu li de 2 Coríntios 6 diz que nós somos embaixadores em nome de Deus, exortando as pessoas que se reconciliem com Deus. Essa é a mensagem da igreja. Vamos orar? Há algum pedido? Há alguns pedidos de oração que a gente vai agora ouvir? Antes da oração final a gente vai mencionar. A irmã Leilane disse para pedirmos para agradecermos, na verdade, pelo tio dela, o seu Ayrton, né, que nós oramos por ele. Ele saiu do hospital recuperado, e pedir oração pelo Diego, que está sendo transferido em UTI no ar de Brasileia para cá, para Rio Branco. Amém. Então nós temos uma oração de agradecimento a Ayrton, sua recuperação, e uma oração de intercessão pelo Diego, que está sendo transferido pela UTI do ar para cá, para Rio Branco, de Brasileia para cá. Em toda essa situação que a gente está dizendo, né, de cheias, de problemas com a dengue, superlotação dos hospitais de Rio Branco, então a gente está dependendo muito de Deus. Então é mais esse pedido que a gente vai fazer agora. Ana Luísa vai fazer essa oração final. Outros pedidos mais certamente a gente tem, você pode até deixar aí no Face que a gente vai continuar orando. Há uma colega de trabalho chamada Renildes, que está nessa luta, a mesma luta dos pais, dos avós, dos pais, do futuro sogro do Isaac, os avós da noiva dele, seu Paulo e Dona Conceição. Vamos, tem música, meu filho? Quer cantar antes? Vamos cantar? Tá. Então a gente canta antes o hino e depois a Ana Luísa vai fazer a oração final. Em 306. 306. Nós vamos cantar agora salmos e hinos, hino 306. Vamos cantar. Depois a Ana Luísa vai fazer a oração final. Deus a todos quer agora proclamar salvação de graça, todo que aceitar. Possam todos esse som alegre ouvir, todo que quiser ver, todo que quiser, todo que quiser, possam todo promessa novo ouvir, que seu Pai Celeste o quer em casa ver, tudo que quiser ver, tudo que quiser não deve demorar, eis a porta aberta, já podeis entrar, é Jesus que ao Pai nos quer introduzir, tudo que quiser ver, tudo que quiser, tudo que quiser, possa todo promessa não ouvir, que seu Pai Celeste o quer em casa ver, tudo que quiser ver, tudo que quiser a salvação terá, tudo que quiser Jesus aceitará.
Pai Celeste, eu quero em casa ver todo quem quiser ver. Terça-feira, 19 horas, hora do Acre, 21 horas, hora de Brasília. Ana Luísa. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um domingo, por estarmos aqui reunidos, cultuando a Ti. Quero te agradecer, Senhor, pelas notícias que nós temos das pessoas que estão bem, Senhor, que foram restauradas, que voltaram para casa, que estão saudáveis, Pai. Quero te agradecer porque Tu continua nos abençoando e a Tua palavra, Senhor, continua também sendo pregada e ouvida por tantas pessoas em tantos lugares, Pai. Quero te agradecer pela salvação que Tu nos proporciona, aquilo que é mais importante, Senhor, a salvação da nossa alma e a promessa de vida eterna contigo e com todos os nossos irmãos e irmãs, aqueles, Senhor, que também creem em Ti. E quero, Senhor, também te pedir que continue a nos abençoar, continue abençoando as pessoas que estão enfermas, as pessoas, Senhor, que estão precisando neste momento, os seus familiares, amigos. Quero te pedir em especial pelo Diego, que está sendo transferido, que Tu protejas e traga em segurança, Pai. E quero te pedir por todas as outras pessoas, Pai. Tu conhece, e agora aqueles que estão ouvindo essa oração também podem pensar, Senhor, nessas pessoas que estão precisando, que estão carecendo, Senhor. Que Tu estejas trazendo paz e também saúde e segurança para cada um deles, Pai, para cada um de nós durante toda essa semana e para sempre, Senhor, até a volta de Jesus. Eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.